começaria parabenizando o governo do Estado do Paraná, o governador Requião, pelo seminário, pela iniciativa política e também pela organização. Com isso, eu estendo as minhas felicitações a todo o pessoal de apoio que organizou um seminário, de fato, impecável, né, do ponto de vista da sua organização. Eu vou usar um pouco esse PowerPoint, se ele aparecer aí para vocês, se o pessoal viabilizar, né, e dizer o seguinte, começar dizendo, né, que nós temos, na verdade, um conjunto de questões que, do meu ponto de vista, são questões mais permanentes do desenvolvimento brasileiro, do desenvolvimento em geral. Né. 3 questões, né, eu reputo como essenciais. Na verdade, essas questões eu não as inventei, né, elas são questões da agenda, digamos assim, do pensamento crítico latino-americano, né, que são as questões relativas ao atraso produtivo tecnológico, à inconversibilidade monetária e à heterogeneidade social. Né. Até que ponto, né, nós podemos discutir essas questões à luz, né, de alguns elementos conjunturais, especificamente da crise global, né? Como, digamos assim, a minha tentativa aqui vai ser de pensar, de fato, alternativas, estratégias, né? De fazer um rápido balanço, né, do que ocorreu nessas 3 dimensões estruturais e de como a crise conjuntural, né, conjuntural no sentido de contemporânea, né, como essa crise, na verdade, muda, né, ou agrava, ou redefine algum desses elementos. Né. Eu começaria, portanto, com a questão do atraso produtivo tecnológico. Né. Todos nós, digamos assim, temos a ideia de que nós teremos que fazer, digamos assim, aumentar o nosso grau de autonomia tecnológica. Né. E nós, nos últimos 15, 20 anos, assistimos uma regressão, né, da nossa estrutura produtiva. Né. O que seria, a rigor, essa regressão? Nós fizemos, numa economia que tem cerca de 200 milhões de pessoas, né, uma especialização regressiva. Né? O fato é que nossa economia hoje é uma economia muito mais concentrada em recursos naturais do que era no passado. Né? Isso foi produto, né, da abertura sem critério, combinada com a apreciação do câmbio, né, da taxa de câmbio, em vários momentos da nossa história. Né? Da ausência de política industrial, né? O paradigma exitoso desse ponto de vista é política industrial mais câmbio competitivo. Né? Digamos assim, esse é o paradigma de sucesso, né, de quem fez, de quem usou a indústria como instrumento de desenvolvimento e de quem conseguiu fazer uma diferenciação da estrutura produtiva em direção à alta tecnologia, aos setores que, de fato, são relevantes do ponto de vista estratégico. Né? Nós não fizemos, né, e nós pagamos o preço. Né? Este é um dado, digamos, desse ponto de vista, eu assinalaria, nós tivemos uma regressão nesse campo específico. Né? Nós fizemos outra coisa muito complicada, né, que é o insuficiente desenvolvimento da nossa infraestrutura. Né? Nós trocamos, de certa forma, né, ao longo do período liberal, o investimento público pela privatização. Né? No caso das telecomunicações, com algum êxito, porque, de fato, as telecomunicações deixaram de ser um setor de infraestrutura. Né? Esse é que é o ponto significativo. Né? Mas nós jogamos o investimento público, no caso brasileiro, hoje, para cerca de 3,5%, depois de uma recuperação significativa, o que é absolutamente insuficiente, né, para que o país continue crescendo, né, para que se formule um projeto de desenvolvimento de longo prazo. Né? A terceira questão, do ponto de vista da estrutura produtiva, é que nós fizemos, na verdade, uma internacionalização assimétrica da economia brasileira. Nós recebemos muito investimento direto tradicional, em setores tradicionais, para ocupar mercado, para vir por conta da base de recursos naturais. Nós não fizemos um investimento direto relevante das grandes cadeias produtivas, né, dos setores intensivos em tecnologia. Nós fizemos o velho investimento direto e não conseguimos fazer, só muito recentemente, de uma forma limitada, uma internacionalização do nosso sistema de empresas. Nós não temos empresas internacionalizadas, globalizadas no sentido correto da palavra. Nós temos a Petrobras, que vai atrás de base de recursos naturais, a Gerdau, que vai atrás de mercado, mas nós não temos empresas globalizadas, né, como tem, digamos assim, os asiáticos. Vou dar uma ideia para vocês do que eu estou falando.
não é? Das 100 maiores empresas oriundas de países emergentes, 100 maiores empresas multinacionais oriundas de países emergentes, o Brasil tem apenas 3, o México 2 e a Venezuela 1. Né? Nós ficamos fora da globalização produtiva, né? É isto que quer dizer, e isto é fundamental, né? Fundamental, porque a concorrência, a tecnologia, ela se decide necessariamente no plano global, né? Portanto, nós tivemos, digamos assim, alguns reveses, né, nesse lado. Eu introduziria agora o segundo problema mais estrutural, que é o problema da nossa inconversibilidade monetária. Isso é um tema novo. Este tema, novo na agenda desenvolvimentista, porque em economias fechadas esse tema não era tão relevante assim, e ele passa a ser relevante, né, na atualidade, né? O tema, na verdade, me foi sugerido um dia pela professora Conceição Tavares, né, que observou muito bem o seguinte: os liberais dizem que fizeram no Brasil a estabilidade monetária. Eles não fizeram a estabilidade monetária, eles fizeram a estabilidade de preços, que é diferente da estabilidade monetária. Você não pode considerar que uma economia que tem tal taxa de juros e uma flutuação da taxa de câmbio desta natureza, que esta economia possa ser uma economia estável do ponto de vista monetário, né? Este é que é o ponto central. E o que é que isto implica? Implica que nós perdemos, ao longo do tempo, graus muito significativos de autonomia na gestão macroeconômica do país, porque nós sujeitamos, né, a nossa economia, pela abertura que fizemos, né, a uma manipulação dos preços macroeconômicos, que respondem, sobretudo, aos ciclos de liquidez internacional. Ponto. Nós temos, portanto, do ponto de vista do primeiro passo, que tentar recuperar isso. Quais são as implicações da ausência de autonomia monetária? Vamos antes discutir um pouco quem conseguiu fazer, de fato, estabilização monetária, né? A Ásia, a China conseguiram. Né? Por quê? Porque eles fizeram uma espécie de moeda lastreada. Toda a moeda desses países está lastreada em bilhões, trilhões de dólares de reservas. Né? Esta é que é a estratégia que foi feita, digamos assim, na Ásia. Estoques e economias, né, que geram permanentemente superávites em transações correntes significativos. É isso que deu condições de manejo da política econômica, digamos assim, desses países diferenciados, né? É claro que isso foi combinado em alguns momentos com controle de capitais, né, mais seletivos, né, que é o que nós temos que discutir, né, como é que nós vamos recuperar, digamos assim, essa dimensão importante da nossa política econômica. Ainda do ponto de vista da inconversibilidade monetária, eu passaria rápido, mas com destaque, para a questão da atrofia financeira. Olha o sistema financeiro brasileiro, que as pessoas dizem que é uma maravilha. Dá crédito num volume de 40% do PIB. Muito caro, né, com prazo curto e um volume rigorosamente baixo, porque 40% do PIB é muito baixo, tá certo? Não é possível desenvolver, né, um sistema financeiro, e isso não é uma defesa dos banqueiros, né, com tal grau de instabilidade monetária. Você não pode emprestar hoje sem saber o que vai acontecer com a taxa de juros daqui a 6 meses, 1 ano. Né? Nós temos que fazer o dever de casa, e o dever de casa, na verdade, do ponto de vista macroeconômico, é estabilizar, de fato, a moeda, por um conjunto de medidas. Né? A estratégia de aprofundamento financeiro, nós temos que pensar também que nós temos que fazer isso através da estabilidade monetária e usando também o sistema de banco público. Né? Mas eu sou um defensor do sistema de banco público, mas eu vejo também, digamos assim, dificuldades num país como o Brasil, né, que tem um sistema financeiro tão desenvolvido, né, que se usa exclusivamente o sistema de bancos públicos para fazer crédito. O sistema de banco privado tem que participar disso. E nós temos que dar a condição. E a condição chama-se estabilidade monetária. Né? Bom, a terceira grande questão estrutural do nosso ponto de vista é a heterogeneidade social. Né? Nós tivemos, digamos assim, experiências de desenvolvimento acelerado no Brasil, nós tivemos uma mobilidade social muito grande entre 1930 e 1980, mas nós não resolvemos a questão da distribuição da renda. Né? Nós agravamos, na verdade, a questão da distribuição da renda. Né?
Os processos, na verdade, de distribuição da renda exitosos, né, eles são acompanhados, em geral, de duas variáveis importantes: uma modificação na estrutura de emprego, né, e política social. As duas são essenciais. Não adianta só você fazer política social, nem adianta só mudar a estrutura de emprego, porque nós fizemos as duas experiências nos últimos 40 anos e não resolvemos a questão, né? O perfil contemporâneo, pós-98, no caso brasileiro, ilustra isso. Nós tivemos, no desenvolvimentismo, mudança na estrutura de emprego sem políticas sociais significativas, a distribuição da renda não melhorou. Nós fizemos agora o contrário. No período pós-98, nós tivemos baixo crescimento, baixa diferenciação das ocupações e a distribuição da renda melhorou. Mas ela não é sustentável, né? Ela melhorou porque o piso subiu, né? Mas isso custou, né, boa parte do orçamento público brasileiro, né, que só poderá se manter se nós continuarmos crescendo, tá certo, e diferenciando a economia, né? Nós criamos aí, digamos assim, uma questão difícil de ser administrada, né, em relação à distribuição da renda, né? O perfil alternativo, na verdade, de melhoria de distribuição, né, que sugerem, né, as análises, é desenvolvimento. Nesse sentido, é preciso criar uma base homogênea, né, e uma sociedade ela vira homogênea, em primeiro lugar, pela estrutura de emprego. Não é com emprego de má qualidade que você vai fazer uma sociedade mais homogênea, né? Pela introdução do piso, isso, de fato, é um ponto positivo do governo Lula, né, e por políticas universais, né? É isso que nós temos que continuar pensando, né, como desafio de longo prazo, né? Fechado esse campo mais estrutural, né, eu gostaria de introduzir algumas questões conjunturais para discutir até que ponto, em que medida, né, a crise, né, vai agravar, melhorar, criar novos desafios a essas questões, né? A primeira questão da crise global, né, é discutir o seu significado, né? Não vou me deter mais nesse ponto, né? Vou trabalhar mais um pouco as consequências, né? Duas consequências globais são importantes. Primeiro, a desaceleração. Nós não sabemos exatamente até onde ela vai, né? Nós podemos ter uma crise aí, de fato, de grandes proporções, né? Mas os governos estão agindo, né? Os governos estão agindo. Não vão conseguir consertar um problema básico, que era o fato de que existia uma estrutura de riqueza fictícia, ancorada, tá certo, na concessão de crédito, que essa riqueza desapareceu, mas não desapareceram as dívidas que alavancaram essa riqueza. Então, o gasto privado de consumo e de investimento no mundo desenvolvido vai se contrair. Vai se contrair. O tamanho dessa contração, né, é a discussão que está posta em questão, né? Há também, digamos assim, no sentido fraco da palavra, não vou polemizar aqui com os colegas do Rio de Janeiro, né, uma multipolarização da economia global. Esta multipolarização já estava havendo do ponto de vista econômico. Quando terminou a guerra, os Estados Unidos tinham, na Segunda Grande Guerra, 50% do PIB mundial, né? Hoje, os Estados Unidos têm 25% do PIB mundial, né? A economia da Ásia em desenvolvimento hoje pesa 15% do PIB global. Se somar no Japão, 25%. Essa é uma região inteiramente integrada do ponto de vista do comércio, né? A outra economia é a Europa. Nós temos 3 grandes blocos, né? Portanto, nós temos uma multipolarização, né? E, provavelmente, projetos nacionais de desenvolvimento alternativos e diferentes, descolados do projeto americano, né? O que é que isso vai dar no médio prazo? Provavelmente uma multipolarização mais no sentido forte, mas isso é uma questão a ser discutida. Outra coisa que pode acontecer, digamos assim, e já está acontecendo do ponto de vista de curto prazo, né, é uma desaceleração do comércio global. A última estimativa da OMC para o ano que vem, aliás, do BIRD, que saiu ontem no jornal, é um decréscimo de 2% no comércio global o ano que vem, né? Então, quem vai organizar a confusão no comércio global? Nós podemos ter ondas sucessivas de protecionismo, nós temos que estar preparados para isso, tá certo? O outro fato que já aconteceu é o aumento da aversão ao risco, né? Contração dos fluxos de capitais. Então, nós vamos ter uma mudança de cenário internacional. Qual é a implicação para nós? A volta da restrição externa, né? A volta da restrição externa é a principal implicação, o Cezinha já tocou no tema, né?
é a principal implicação do ponto de vista, digamos assim, da nossa economia. Né? Desafios. Primeiro grande desafio, curtíssimo prazo, né? Não deixar se instalar a recessão. Não deixar se instalar a recessão, não é? Porque esta é uma doença grave. E, se ela se instala, fica depois mais difícil combatê-la. Não é? Portanto, nós temos que preservar o crescimento. Não é? Segunda grande questão de médio prazo, financiar o déficit do balanço de pagamentos, porque ele voltará. Aliás, já voltou e vai se ampliar, sobretudo se nós continuarmos crescendo. Não é? Vamos ver, na verdade, um pouco rapidamente, né, qual é a dimensão do que tem sido feito, né, pelo governo, né, que pode ser feito do ponto de vista conjuntural. Né. O governo está fazendo, digamos assim, uma política anticíclica, exceto pela política de juros, com a orientação correta. Né. O que é problemático na política do governo? Primeiro, a intensidade. Segundo, a velocidade. Né. Essas são as duas questões que precisam ser discutidas, né, e alguns aspectos específicos da política macroeconômica, que é comandada, infelizmente, tá certo, pelo Banco Central. Né. Nós fizemos, digamos assim, o primeiro desafio, na verdade, do curto prazo, né, é você retomar o circuito do crédito. O governo fez uma coisa, de certa forma, o Banco Central, correta, mas insuficiente. Entregou liquidez para o sistema, né, e o sistema não emprestou. O crédito está travado. Né? Esse crédito precisa destravar. Primeiro grande desafio da política de curto prazo. Né? Segundo grande desafio da política de curto prazo, é preciso acabar com a especulação no mercado de câmbio. É absolutamente necessário fazer isso. Especulação no mercado de câmbio, né, significa uma coisa, não deixar que o mercado de derivativos comande a formação da taxa de câmbio no Brasil. Se nós regularmos para valer o mercado de derivativos, aí 200 bilhões de reservas viram muito dinheiro e nós vamos mandar na taxa de câmbio. Mas nós precisamos regular, proibir, digamos assim, para falar uma linguagem mais clara, a atividade especulativa no mercado de derivativos. Vou dar um exemplo para vocês. A taxa de câmbio do Brasil desvalorizou 50% num período curto de tempo. O balanço de pagamento teve apenas 2 déficits globais de 3 bilhões de dólares. Portanto, a atividade especulativa não está no fluxo real de divisas. A atividade especulativa está no mercado de derivativos e ele é uma bomba de nêutrons que precisa ser desativada. Né? Bom, isso significa controle de capitais, mas nesse sentido específico. Né? Questões conjunturais ainda, a questão da política fiscal. Né? Nós temos uma posição fiscal no Brasil hoje, né? Não aprecio, digamos assim, essa posição, mas ela é uma posição muito forte. Nós temos quase um superávit nominal, né? Nós temos uma queda da dívida pública que hoje está 35% do PIB, portanto, nós podemos fazer uma política fiscal de grande envergadura no Brasil, algo em torno aí de 3%, 4% do PIB. É isso que nós podemos fazer. Né? Faremos isso corretamente pela política social, aliás, talvez devesse o governo antecipar o aumento do salário mínimo, tá certo? Seria uma boa medida, né? É uma política que tem um efeito magnífico, tá certo? Mas, digamos assim, e ampliar os seus investimentos, aí tem um problema da velocidade. Fazer investimento é diferente de fazer gasto corrente, sobretudo de gasto social. Né? Alternativas, né? Manter, né, um orçamento. A questão do investimento é absolutamente central, não só porque ela cria demanda afetiva para a economia, porque ela dá a direção para onde você quer ir. Né? Esse é o ponto central. Então, combinar essas duas coisas, descentralizar o investimento, tentar fazer um orçamento de investimento, né, junto com estados e municípios, pegar carteiras de projeto, né, tentar agilizar esse processo. Né? E reforçar os bancos públicos, até eventualmente com dívida pública, tomar a dívida pública para reforçar o orçamento dos bancos públicos, para manter os projetos de investimento privado que são estratégicos. Né? Essas, digamos assim, são as duas questões conjunturais. E eu concluo, né, dizendo que se nós
fizermos, digamos assim, isso tudo, né, nós temos que pensar também, né, quais são as frentes de expansão, né, que nós teremos que trabalhar, né. Do ponto de vista, digamos assim, dos nossos agentes, acabou, digamos assim, para além da ideologia, né, do que eu gosto ou do que eu não gosto, a ideia de que o setor privado vai comandar exclusivamente o processo de desenvolvimento do Brasil, né. Isso acabou. Nós temos que ter, né, um processo, digamos assim, de sinergia muito maior entre investimento público e investimento privado no novo processo de desenvolvimento brasileiro. Isso não é uma questão de preferência, isso é uma questão de necessidade, né? Que frente de expansão nós poderíamos imaginar, né? Não vai dar para os países crescerem mais como cresceram nos últimos 10, 15 anos, em cima do mercado externo, isto acabou. Todos os países que fizeram superávit vão tentar jogar esse superávit no conjunto. Nós vamos ter uma batalha comercial nos próximos anos, né? Países que têm mercado interno grandes, né, são essenciais, podem crescer mais rápido do que os outros, né? O Brasil tem um caminho do seu mercado interno e da integração na América do Sul, né? Tem a relevância de uma grande, né, dimensão geográfica, de uma capacidade de fazer uma infraestrutura de qualidade aqui, de se integrar, né, e tem o tamanho do seu mercado. Pode atrair, inclusive, a partir de certo momento, investimento direto de alta tecnologia, né? Porque o mundo vai, de certa forma, desacelerar muito forte, as economias centrais vão desacelerar, né? E teria ainda, digamos assim, uma alternativa de enfrentar esse problema crônico nosso, né, da restrição de divisas, através do investimento na área de petróleo, né? Pensado, na verdade, como mecanismo de redutor, né, dessa restrição, né? Eu acho que são caminhos importantes, né? Eu não vim aqui para esse seminário trazer mensagem de otimismo nem de pessimismo, né? O Brasil tem possibilidade, as questões estão aí, né? E quem vai resolver isso, novamente, né, como é de direito, é a política. Muito obrigado.